Boa noite a todos, boa noite, Davi. Obrigada ao Centro Espírita Jesus de Nazaré pelo convite, né? Nossa intenção, embora não saibamos tudo, é trazer respostas, né, a algumas perguntas sobre a ótica da doutrina espírita, que tem essa capacidade de trazer para a gente uma explicação não só das questões da vida até o túmulo. Ela vem trazer explicações para as questões que acontecem conosco antes e depois dessa atual vida. E aí fica bem mais fácil entender certas coisas que até então eram difíceis de ser entendidas. Eu não tenho muita facilidade no sentido assim de como que é a metodologia. A gente já começa agora a ler, sim? Boa noite. Como a doutrina espírita vê as constelações familiares? Muito bem. A doutrina espírita, ela vem trazer a constelação familiar, embora eu não tenha uma intimidade com a própria técnica, né? Mas o pouco que eu já li, já ouvi falar, a constelação familiar, ela vem falar das nossas ligações com os nossos antepassados. A doutrina espírita, ela vem trazer, igual eu comecei a dizer aqui, uma questão que transcende, que vem explicar que muitas vezes somos nós, né, que estávamos reencarnados como os nossos bisavós, tataravós, e que nós, na verdade, somos aqueles que estamos colhendo exatamente aquilo que plantamos na educação dos nossos filhos. Se eu criei o meu filho de tal ou qual forma, se eu acredito nessa doutrina das vidas sucessivas, meu filho um dia será meu avô, que irá educar o filho dele, que será provavelmente o meu pai. Então, da mesma forma que eu planto uma ideologia educacional na vida dos meus filhos, vai ser essa mesma ideologia que eu vou colher lá na frente. Porque tudo está muito interligado. As vidas nossas passadas estão interligadas. As nossas vidas espirituais estão interligadas. Né? A gente pode observar que se nessa vida, né, hoje eu estou com uma pessoa no meu círculo familiar que não é muito agradável comigo ou eu com ela, certamente, pelo que nos explica a doutrina espírita, são desafetos que eu cultivei no passado e que estão nessa vida agora, não para que eu pague qualquer coisa, mas para que eu possa reconstruir o sentimento do amor junto daquela pessoa. Então, na questão das constelações familiares, ele tem essa pode-se dizer, essa terapia, ela tem um valor imenso. Embora ela não considere a reencarnação, mas ela faz a pessoa entender muitas coisas. Ela tem a sua valia. Se você tem a vontade de procurar esse tipo de terapia, procure um profissional bem capacitado, que vai com certeza te ajudar a entender muitos pontos na sua vida. E aí você vai começar aquele processo de autoconhecimento, que proporcionará para você, sem dúvida, uma libertação. Bom, dando seguimento, vamos tentar responder, né?
uma pergunta que diz o seguinte: quero saber se nós já estamos vivendo no mundo de regeneração e como será de agora em diante. Bom, nós não estamos vivendo ainda no mundo de regeneração, né? A regeneração, ela está batendo às nossas portas, mas nós ainda não entramos nessa classificação de mundo de regeneração. Se eu não me engano, em 2010, Divaldo Pereira Franco, ele escreve um livro que se chama Transição Planetária. E ali ele fala sobre esse momento, né, em que nós vivemos, exatamente dessa transição em que o nosso planeta, e bem como nós, espíritos encarnados e desencarnados, que estamos vinculados à psicosfera do planeta Terra, nós estamos atravessando, né? Esse momento, ele é de transição. A regeneração, ela não se consolidou, né? Só para a gente ter uma ideia, para ficar talvez mais fácil para a gente entender, no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus, ele fala que ele voltaria ao Pai e nos enviaria o Consolador. E esse Consolador, ele estaria conosco dali por diante, né? E aí agora, no final do século XIX, né, metade do século XIX, nós temos o advento do Espiritismo, em que a equipe espiritual intitulada O Consolador, através, né, de vários médiuns e pelo trabalho de Allan Kardec, deixa para a gente toda a codificação da doutrina espírita. Por que eu estou falando isso? Porque um dos sinais desse momento de transição, desse momento de início de regeneração da Terra, seria o advento da vinda do Consolador prometido por Jesus para que inaugurasse novos tempos na Terra. Quando Jesus ele encarna na Terra, a Terra até então ela era um mundo primitivo, né? Se a gente observar como que aquele povo vivia e como tinha vivido até ali, a gente percebe que de Jesus para cá, apesar, né, de muitas coisas ainda estarem ligadas à barbárie, à violência, à inversão de valores, à dominação do mais forte, do mais fraco pelo mais forte, nós percebemos que houve, sim, uma mudança muito grande, né, na forma da humanidade se relacionar. Porque quando Jesus ele encarna na Terra, né, porque ele não reencarna na Terra, ele encarna na Terra, ele inaugura ali novos tempos para o planeta, né? Tanto que quando ele está indo para o Calvário, e naquele primeiro momento que ele encontra com a sua mãe, me falha agora a memória do versículo, ele fala o seguinte: eis que faço nova todas as coisas. Porque era exatamente isso, né? Era um momento também de transição, em que a Terra ela saía da classificação, né? Ela começava a caminhar da classificação de mundo primitivo para a classificação de mundo de provas e expiações, que é onde nós estamos agora. Só que nós também estamos ali nesse momento de transição para o mundo do mundo de provas e expiações para então um mundo de regeneração. E qual que é a diferença, né? No mundo de provas e expiações, o próprio nome já nos indica muita coisa. Ou nós estamos sendo provados, ou nós estamos expiando as nossas faltas. E no Evangelho segundo o Espiritismo fala que a causa das nossas aflições, se não são encontradas nessa vida, é porque elas têm origem em vidas passadas. Daí a necessidade da reencarnação, a fim de que o espírito ele depure gradativamente essas faltas. E aí a Terra, como um mundo de provas e expiações, ela oferece essa condição. No livro intitulado A Caminho da Luz de Emmanuel, ele fala
de um povo, de um planeta, né, de um mundo em que os seus habitantes eles passavam por um momento semelhante ao que nós estamos atravessando agora na Terra, em um momento também de transição. Ele até fala da constelação do Cocheiro, que era intitulado Capela, né? Ele dá o nome de Capela. Espíritos que viviam nesse mundo, eles foram degradados para o planeta Terra, a fim de que eles pudessem, então, dar continuidade ao seu processo de expiação, de burilamento, né? De autoaperfeiçoamento, para que, então, depois eles pudessem estar voltando para a Capela. Por quê? Uma vez que esse processo ele se consolide, por exemplo, quando a Terra ela deixar de ser um mundo de provas e expiações, ela já não vai oferecer as condições para que espíritos ainda endurecidos, espíritos ainda ignorantes, né? Segundo o próprio livro dos Espíritos nos diz que o mal ele não existe, existe a ignorância. Então, espíritos ainda ignorantes, eles possam dar continuidade ao seu processo evolutivo. Porque no mundo de regeneração, já não existe tanto mal, já não existe tantas dores, e o sofrimento ele já não é tão acentuado quanto o que nós vemos hoje. Por exemplo, nos últimos 20, 30 anos, se a gente observar o salto que nós demos, né, em tecnologia, a própria ciência, a medicina e vários tratamentos que a gente não fazia nem ideia que existia, né? A nanotecnologia, a física quântica e tantas medicações e cirurgias que eram extremamente invasivas no corpo, hoje em dia com 2, 3 furinhos resolve totalmente o problema da pessoa, né? As cirurgias elas são feitas com microcâmeras, algumas a laser. Eu, por exemplo, fiz 2 que foi a laser e no outro dia eu estava 0 bala. E há 10, 20 anos atrás abri a pessoa e era aquele sofrimento todo. Então nós estamos caminhando sim para esse mundo de regeneração, aonde o sofrimento ele já não vai ser tão acentuado. E há exemplo do que aconteceu em Capela, por isso que eu citei, espíritos que ainda são renitentes no mal, ainda cultivam essa ignorância, né? Essa falta de compromisso no bem, que inclusive reflete em si mesmo, também estão sendo deportados para mundos primitivos, aonde comportarão, né, esses espíritos, aonde abrigarão esses espíritos, para que, a exemplo dos espíritos exilados de Capela, eles possam ajudar esses espíritos desses mundos inferiores e durante o processo e também construindo o seu autoburilamento, o seu aperfeiçoamento moral. Tem mais 2 livros que contam a história desses espíritos quando degradados no planeta Terra, que se chama Exilados por Amor e Jornada dos Anjos. Vale muito a pena ler. Bom, acho que essa pessoa aqui, querendo dar sequência, né, na resposta anterior, ele perguntou se o espírito reencarna na mesma família. Não, né? O espírito ele tem, ele vai reencarnar segundo a necessidade do gênero de prova que ele tem que passar. É comum ele estar reencarnando perto daqueles que ele necessita criar realmente. Na verdade não é criar, às vezes ele precisa realmente ali experienciar alguns gêneros de provações, e outras vezes é necessário que ele reencarne do lado de alguns seres onde ele tenha que expiar determinadas faltas, mas não necessariamente nas mesmas famílias. É por isso que muitas vezes a gente às vezes tem uma afinidade muito grande com uma pessoa lá do seu trabalho, uma pessoa que você conheceu às vezes fora do estado, numa viagem, é porque você já teve vivências anteriores com aquela pessoa e às vezes dentro da sua própria casa você sente antipatias,
né? Por quê? Porque aquele que você tem aquela afinidade, às vezes você já teve, já construiu laços de amizades em outras vidas, às vezes familiares, né? E hoje você está em outra família. E aí é por isso da importância de nós aproveitarmos cada instante naquele momento, junto daquelas pessoas que muitas vezes a gente chama de desafetos. Porque sabe-se Deus quando nós teremos outra oportunidade de reencarnar ao lado daquela pessoa. Ao lado daquela pessoa, às vezes dentro da própria família mesmo, para que a gente possa reconstruir os laços que foram perdidos no passado. Laços de amor que às vezes foram desfeitos por pequenas coisas. Né? Então, respondendo à pergunta, não é sempre na mesma família. O espírito necessita, para o seu progresso espiritual, experienciar vários gêneros de provas. Para isso, né, ele reencarna às vezes em tal ou qual família. Não é necessariamente que seja a mesma. Uma pergunta que foi dirigida também vindo, né, dos que estão presentes. O que é o reiki na visão espírita? Bom, eu posso falar dentro do que da minha limitada compreensão, né? O reiki, ele é uma transferência de energia. É semelhante ao passe, para não dizer que talvez seja o mesmo passe. Porque o que é o passe espírita? O passe espírita, ele é um momento de troca de energias, né? Onde o médium, a pessoa que se dispõe a estar aplicando o passe no paciente, naquele que se dispõe também a receber, ele vai ser intermediário da espiritualidade superior, dos benfeitores espirituais, que vão, através daquela pessoa, daquele médium que está aplicando o passe, oferecer as energias salutares àquele que necessita. Agora, eu gostaria só de estar enfatizando um versículo que está lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 8. E aí eu vou até ler ele na íntegra. Jesus, ele fala o seguinte: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. O que acontece na casa espírita é que não se cobra para receber o passe. Qualquer pessoa que estiver necessitando de um passe, dessa troca de energia, ela vai receber esse tratamento, né, espiritual, porque não é o médium que oferece. O médium, ele vai ser o intermediário, por isso que se chama médium, quem está no meio. Quem vai oferecer o tratamento, as energias e os recursos que aquela pessoa precisa é a espiritualidade, né? Então, por isso que na casa espírita não se cobra pelo tratamento do passe. Bom, mais uma pergunta aqui que foi encaminhada agora. O que aconteceu com o encarnado se ele está em paz um dia e no outro dia ele acorda super diferente, humilhando e desfazendo das pessoas? Digo marido e esposa. Bom, não é o espírito que muda não, tá? Às vezes a gente fica pensando assim, cadê aquele... Mudou o espírito? Não, não é o espírito que muda. Jesus, certa feita, ele falou assim, onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. A doutrina espírita nos diz que quando nós nos recolhemos para o descanso do corpo físico através do sono, o espírito, muitas vezes, ele procura aquele lugar que é do seu interesse. Infelizmente, a maioria de nós não temos parado
para refletir ou para buscar verdadeiramente a nossa essência espiritual. Vivemos atabalhoados, um dia corrido, as semanas mais corridas ainda, preocupados muitas vezes com as questões das conquistas materiais, sejam elas de qual nível for. E quando nos recolhemos para o sono, muito pouco nos preocupamos. Se não nos preocupamos durante a vigília com as questões espirituais, durante o sono, muito menos nós vamos preocupar. Qual de nós se lembra em fazer uma prece verdadeira antes de repousar? Muitas vezes a gente deita falando o Pai Nosso e acorda no outro dia. Onde foi que eu parei? Por causa da rotina cotidiana que realmente tem exigido de cada um de nós um certo nível de esforço que é natural, porque se a gente está aqui nesse mundo material, é necessário que a gente cuide das coisas materiais. Você tem que buscar o seu trabalho, buscar fazer bem aquilo que você veio aqui fazer, mas isso não esquecendo que você tem que fazer da sua vida material uma vida espiritualizada. Então, quando a gente muitas vezes vai se recolher para o sono, você dorme preocupado, agitado. Você vai continuar da mesma forma, preocupado, agitado. E quando você acorda, o que acontece com a gente se você não acorda descansado? Acorda mal-humorado mesmo, não é? Porque se você deita para repousar e acorda mais cansado do que deitou, é natural que o mau humor nos invada. E aí, nesse momento, porque a gente ainda não tem a vigília dos nossos sentimentos, porque a gente não conhece ou não se conhece, não conhece as próprias emoções, é um fermento perfeito, né? Ali, como se diz, né? É a faca e o queijo para que as coisas negativas aconteçam. Então, um bom dia que a esposa dá, você já pergunta, bom dia por quê? Porque a noite já não foi boa para você. Então, o espírito não muda, mas as emoções que a gente colhe do lado de lá, muitas vezes não permite que a gente traga a tranquilidade para o próximo dia. Então é importante demais, né, a gente, antes de se recolher para o descanso necessário de todos os dias, né, durante a noite. Tem gente que não descansa, não é à noite, né? Tem gente que trabalha de turno, né? Então vai dormir de dia, não importa o horário, mas naquele momento em que você se recolhe, também se entregar, né? Pedir a proteção divina, pedir a proteção dos amigos espirituais, para que você possa realmente ter um descanso, ter um refazimento físico, mas também buscar a companhia do seu anjo da guarda, seu amigo espiritual, para que ele possa te ajudar a resolver questões emocionais que às vezes você não está dando conta durante o dia a dia. Força, fé, participar de escolas no mundo espiritual para que você possa se relembrar dos seus compromissos assumidos antes dessa reencarnação, coisas que muito pouco a gente faz. Então, o que acontece nesse momento é justamente o nosso despreparo, tanto para voltar para o plano espiritual através do sono, quanto retornar para a carne. Né? É isso aí que acontece. O espírito mudou, não aconteceu nada. A gente continua da mesma forma. Por isso que a doutrina espírita fala tanto para a gente
Na verdade, não é a doutrina espírita. A gente escuta muito isso dentro da doutrina espírita. A necessidade da reforma íntima. Mas a reforma íntima é um processo que começa no seu autodescobrimento, né? Se você está assim, chateado, triste, nervoso, angustiado, por que que você está assim? Porque se a gente não sabe uma coisa, por que que você está assim, você naturalmente não vai saber como responder, como resolver. Esses dias, fazendo um curso na minha área profissional, o instrutor falou assim: a gente precisa saber como funciona, falando de um determinado mecanismo, para saber como conserta. Se você não sabe como as suas emoções funcionam dentro de você, você vai continuar repetindo os mesmos erros. Chegou aqui uma pergunta que veio de quem está no salão, mas eu vou responder ela, mas eu gostaria de responder essa que eu separei, porque eu também acho bem pertinente e às vezes acontece de fazer muita confusão mesmo sobre isso. Fala o seguinte, essa aqui já estava separada, logo em seguida eu vou responder a que chegou. É verdade que numa reunião de desobsessão, quando o espírito tem uma energia muito densa, pede-se a ajuda dos médiuns e guias que trabalham na Umbanda? Obrigado. Bom, eu participo de reunião de desobsessão desde 2010, então tem 13 anos. Eu nunca vi isso. Nunca presenciei isso, não. Pelo menos não na casa que eu participo, né? Que eu considero uma casa séria, uma casa que leva a sério os postulados espíritas, até porque quem estuda mediunidade e, por consequente, participa de uma reunião de desobsessão séria dentro de uma casa espírita séria, sabe que antes da reunião mediúnica acontecer, já aconteceu todo um preparo, toda uma organização antes. Cerca de 24 a 48 horas antes, já aconteceu toda uma organização. Então, o André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala sobre isso, inclusive, um capítulo inteiro. Ele fala sobre equipamentos, ele fala sobre espíritos que fazem parte daquela equipe espiritual que coordena os trabalhos daquele grupo mediúnico. Ele fala sobre os médiuns, como eles são preparados em desdobramento no sono físico. Ele fala dos espíritos que vão ser levados para se comunicar nas reuniões mediúnicas também. Então, nada acontece ao léu ou por acaso de uma maneira que precisa pedir ajuda para fora, não. Tá tudo sob controle. O que acontece às vezes é o despreparo do médium, mas aí já é uma questão de organização interna do grupo. Então, em geral, isso não acontece. Ou, pelo menos, eu, no meu limitado conhecimento e na pouca experiência que eu tenho nesse assunto, nunca vi acontecer. Tá? Agora, respondendo a pergunta que veio aí do público, Como lidar com culpas? Bom, Jesus, em um determinado momento, ele foi perguntado pelos seus discípulos qual dos 10 mandamentos ele julgava ser o maior, Aliás, pelos seus discípulos não, pelos fariseus, E aí Jesus, então, fala para eles o seguinte, que nenhum dos mandamentos, ele é maior do que o outro. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, porque a única alcunha que ele aceitou ser chamado foi de mestre. Certa vez, está nos evangelhos, um jovem chega para ele e fala, bom mestre. E aí Jesus já corta, fala, olha, por que me chamas de bom? Mestre eu sou, e dizes a verdade. Mas bom é só Deus que está nos céus. Agora pensa, nem Jesus aceitou ser chamado de bom, Mas ele aceitou ser chamado de mestre. E com toda a sua sabedoria,
com todo o seu amor, ele vira para essa pessoa que faz para ele a pergunta, lógico, querendo pegar ele, né? Sobre qual dos mandamentos seria o maior. E ele então fala que todos são iguais, mas ele resumiria os 10 mandamentos em 2, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí ele fala, nisso se resume toda a lei e todos os profetas. Porque o que acontecia? Cada profeta, né? Cada vez que se levantava um profeta em Israel, ele trazia uma mensagem de Deus, ele trazia uma nova forma para aquele povo seguir o que seria a vontade de Deus, e aquilo acabava sendo tido como uma lei divina. Então Jesus ele pega tudo, ou seja, que tinha sido até ele, e resume em 2. Acho que a pessoa assim, tá difícil para vocês seguir 10, tenta seguir 2, vamos ver se fica mais fácil. E é difícil, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí, mas o que tem a ver com essa pergunta, né? Como lidar com as culpas? Amar o próximo, às vezes, até não é tão difícil. Porque tem até aquele lance, né? Fulano fez isso comigo. Eu perdoo, mas não quero nem ver na minha frente. Perdoou mesmo? Será que perdoou de verdade? Ou falou que perdoou para ficar com a consciência menos pesada, né? Divaldo Franco ele fala o seguinte, que a gente... O que é o perdão? Ele fala que perdoar é a gente lembrar da ofensa, lembrar daquela situação que a gente viveu, mas não sofrer com ela. E quando lembrar dela também, não direcionar para o outro aquele ódio, né? Eu mato aquele fulano ainda. Mas conseguir emitir um pensamento de misericórdia. Fazer uma prece para a pessoa e não nutrir dentro da gente aquele sofrimento todo. E às vezes a gente até consegue fazer isso com o passar do tempo. Mas Jesus ele não fala que era para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Ele fala para amar ao próximo como a ti mesmo. E aí é que vem a pergunta, será que eu me amo? Será que eu tenho me amado o suficiente? Será que quando eu acordo de manhã, aí eu tô ali olhando, né, para pentear o cabelo ali no banheiro, no espelho, e aí eu olho e falo assim, coisa mais linda. Ei, mas Deus caprichou, hein? Você erra, você dá umas bolas fora, mas você é fera mesmo. Porque aguentar o que você aguenta, só você mesmo. Eu te amo, viu? Tenha um ótimo dia. A gente fala isso pra gente mesmo? Ou a gente levanta e já fala assim, nossa, meu cabelo tá caindo. Meu Deus, aqui apareceu uma pinta aqui, as mulheres, né? Meu melasma tá aumentando. Não é assim que funciona? E aí põe todos os defeitos do mundo, né? Aí para acabar de inteirar, como a pergunta anterior ali, né? A pessoa já levanta daquele jeito. Aí olha pro espelho e fala assim, criatura peçonhenta. Quem não te conhece que te compra, né? Eu sei direitinho que você não vale nada. Porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você fez aquilo outro. Não é assim? As cobranças 24 horas por dia na nossa cabeça? Será que eu estou me amando? Me amando ao ponto de virar e falar assim, olha, eu me perdoo. Eu errei. Mas eu errei tentando acertar, porque eu também não sou perfeito, né? Porque senão eu estaria vivendo num mundo feliz. Eu estou vivendo num mundo de provas e expiações, então é para me ser provado ou para me expiar alguma coisa. E quem aqui que tirou 10 em todas as provas que já fez na vida? Tem certeza que ninguém. Uma prova ou outra tirou aí um 6,5, 7. Isso quando não ficou no vermelho, né? E às vezes na vida a gente fica mais no vermelho do que nas notas positivas. Mas Deus nos ama do mesmo jeito. Porque seria a mesma coisa de eu odiar uma criança quando ela vai lá e faz uma peraltice. Porque nós, como espíritos, no atual grau evolutivo que a maioria de nós nos encontramos, nós somos como crianças espirituais. Nós ainda estamos aprendendo
tentando aprender, conhecendo o Evangelho, mas quem de nós consegue aplicar o Evangelho na sua plenitude? Nem Paulo conseguiu, porque ele fala, o mal que eu não devia fazer, nesse eu encontro prazer, mas o bem que eu deveria fazer, nesse eu encontro dificuldade. Paulo que chegou a falar que ele já não vivia mais, era Cristo que vivia nele, de tanto que ele já tinha incorporado a moral cristã. E aí ele fala isso, né? Quer dizer, quanto o homem, ele conhecia as suas limitações e se aceitava, mas buscava fazer diferente a cada dia. A exemplo do que Santo Agostinho fala para a gente lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Conhece-te a ti mesmo, faz a autoanálise toda noite, faz aquele balanço, né? O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim e o que eu posso melhorar. E aí é buscar amanhã ser melhor do que eu fui hoje, mas não ficar preso no passado, né? Até porque quem aqui dirige? Quem dirige vai saber direitinho o que eu vou falar. O que é maior no carro, o para-brisa ou o retrovisor? Hã? Já pensou dirigir olhando para trás, o que ia virar? Ia ser um acidente atrás do outro. E não ia chegar em lugar nenhum, né? E às vezes a gente fica preso lá atrás. E isso nos impede de caminhar para frente e atingir a plenitude e a perfeição que todos nós, como espíritos, estamos destinados. Como diz no Livro dos Espíritos, alguns vão demorar mais, outros menos, mas o destino é igual para todo mundo. Então vamos nos amar, vamos nos perdoar e vamos nos aceitar como nós somos. É claro, buscando a ser cada dia melhor. Se me permite um pitaco, o processo, né, de se libertar da culpa, ele parte, igual o Davi falou, da busca de um autoconhecimento, de se entender nesse processo evolutivo como um espírito imortal, como o próprio Davi falou, a caminho desse perfeccionismo para o qual nós estamos programados pela sabedoria divina. Então é se enxergar, porque se hoje você se culpa, é porque você já tem uma consciência maior do que quando você praticou aquele ato que hoje você julga errado. Então não adianta se culpar. Se hoje a sua consciência te mostra que naquele tempo você agiu errado, naquele tempo você tinha outro nível de consciência. É se entender nesse processo evolutivo. Porque se você percebe que hoje você agiu mal no passado e já consegue enxergar isso, mais na frente, se você caminhar mais um pouco, você vai perceber também que hoje você ainda faz coisas erradas. E se você não fizer esse processo de auto-amor, de auto-perdão, a gente vai adotar condutas que nós trazemos, nós fazíamos no nosso passado em reencarnações anteriores, que era o processo de autoflagelação, como se isso resolvesse alguma coisa. Né? É quando você pegava o silício e se chicoteava para se libertar das suas culpas. Entre tantos outros processos no passado e ainda hoje. Mas isso não nos liberta. O que liberta é como o próprio Jesus falou: conhecereis a verdade e essa vos libertará. Libertar de quê? Dessas amarras que nos prendem ao sofrimento. Né? Então é muito importante a gente perceber. Então quando você se percebe num processo evolutivo, você olha, fala, fiz, não quero fazer mais, mas mesmo assim ainda vai errar. Como você falou, Paulo falou isso. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu
faço achando bom ainda. E é, como Davi falou, Paulo. Então não adianta ficar se culpando. Olha, fala, errei, assume, mas fala assim, não quero fazer mais. E através desse processo a gente vai deixando. Como Joana de Ângeles fala, não adianta você ficar combatendo a sombra. Acenda uma luz em você que naturalmente as sombras desaparecerão. Bom, a gente está chegando perto do encerramento, tem mais uma última pergunta. Como podemos diferenciar o que é mediunidade e as coisas, entre aspas aqui, da nossa cabeça? A pessoa que é sensitiva pode ser considerada médium? Médium, como numa pergunta anterior, né, foi respondido, é um intermediário entre o plano espiritual e o plano material. É aquela pessoa que, de uma forma, no livro dos Espíritos está falando que médium é todo aquele ser que, de uma forma ou de outra, sente a influência do plano espiritual. E aí, resumindo, todos nós somos médiuns, porque de uma forma ou de outra, em determinado momento ou situação, nós temos a capacidade de perceber a influência dos espíritos na nossa vida. Contudo, Kardec vem salientar que o termo médium, ele vai ser usado especificamente para designar aquelas pessoas que têm essa capacidade de uma forma ostensiva. Na verdade, eu não sei avaliar, quando essa pessoa escreve aqui coisas da cabeça, que grau que são essas coisas que aparecem na cabeça dela. Porque coisas aparecem na cabeça da gente o tempo todo, em todos os instantes. E nem por isso quer dizer que sejamos médios. Porque muitas vezes nós somos bombardeados pelo nosso subconsciente, onde em determinados... Oi? O próprio animismo, porque isso são ideias que surgem do nosso ser mais profundo, que estão contidas no inconsciente. O que a gente sugere é que quando a pessoa tem alguma dúvida, né, quando a pessoa tem um interesse nesse assunto, que ela procure uma casa espírita de referência para fazer um estudo do que é a mediunidade, e nesse próprio estudo, com o passar do tempo, entendendo como se dá o processo da mediunidade, é ela que vai conseguir responder se ela é médium ou não é médium. Eu não posso simplesmente falar para o Davi, porque não existe um mediômetro, né, um instrumento para medir a mediunidade de um ou de outro. Mas na medida em que nós vamos estudando, compreendendo, a gente tem capacidade de se perceber nessa situação ou não. Então, se a pessoa tem mais dúvidas, procure, né? Aqui mesmo, né, nessa casa aqui, tem os acolhedores que vão poder direcionar essa pessoa, se não ficou bem respondido, para ela, porque é uma particularidade que deve ser respondido de forma particular. Vou tentar responder essa pergunta aqui rapidinho, porque ela veio direcionada de alguém que está presente, né? É errado a pessoa pertencer a uma casa espírita há 20 anos e querer passar para outra casa? Não, não é errado. Mas eu aconselho talvez chegar para o dirigente, para as pessoas que estão à frente dessa casa e conversar, né? Entender quais são os processos, o que é que está acontecendo, por que é que despertou essa vontade. Porque se eu estou numa casa há 20 anos, significa que eu já consolidei alguns trabalhos ali. Eu já estou, de certa forma, inserido naquela equipe de trabalho. Mas
né, cada caso é um caso. Agora, a gente precisa ficar atento também, porque existe um livro, existe vários livros, aliás, né, mas um específico da Sueli Caldas Schubert, que ela fala sobre as dimensões da casa espírita, nesse próprio livro Transição Planetária, no livro Desobsessão, no livro Nos Domínios da Mediunidade, a gente vai encontrar várias referências sobre isso que eu vou falar agora, que são espíritos que tudo fazem para desencaminhar as pessoas que estão comprometidas com o trabalho. Principalmente a questão do médium, né? Até ia falar, para quem tem interesse assim, de conhecer um pouco mais sobre essas questões da mediunidade, no Spotify, ele tem um podcast lá muito interessante do Jacobson Trovão, e eles são estudos assim fantásticos que respondem bastante perguntas, bastante questões sobre mediunidade. E num desses, se eu não me engano, o terceiro estudo que está postado lá, ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre esses espíritos que eles combatem as organizações espíritas, as casas espíritas sérias. Então ela acaba implantando ali, né, aquela sementinha da discórdia, onde vai esmorecendo ali o trabalhador, vai fraquejando a casa, e aí de repente aquela célula ali que, né, a exemplo de uma árvore que demora aí 20 anos, às vezes, para começar a dar fruto, morre, e cadê os frutos? Então, o meu conselho, né, embora cada um tenha o seu livre-arbítrio, mas o meu conselho é: procure o dirigente da casa, procure a equipe na qual você está inserido, que você já colabora, e tenta acertar os ponteiros do relógio aí. Né? Ver o que está legal, o que não está, e aonde que pode acertar para ficar tudo bem para todo mundo. Vale a pena, porque 20 anos não é 20 dias, né? Eu tenho certeza que nessa casa você fez grandes amizades, você viveu experiências fantásticas e também teve muito auxílio da equipe espiritual que se encontra ali, né? Então, fica a dica. Muito obrigado, viu?